Em plena guerra, os altos comandos nazistas desenharam um plano que parecia impossível: atacar diretamente os Estados Unidos. Não era propaganda nem uma ameaça vazia. Era um projeto real, concebido em mapas, documentos e cálculos militares. A estratégia incluía submarinos cruzando o Atlântico, bombardeiros de longo alcance e um ataque surpresa sobre cidades-chave. Engenheiros alemães trabalhavam em armas capazes de alcançar o continente americano. O objetivo era claro: atingir o coração industrial e político da nação que se havia tornado no principal inimigo do Reich. Embora a execução nunca tenha passado da fase de preparação, os recursos e o planejamento revelam até que ponto o regime estava disposto a estender a guerra além da Europa. Até onde esteve realmente perto esta invasão? Que obstáculos impediram que o plano fosse executado? E o que teria acontecido se a operação tivesse sido possível? O sonho impossível: Hitler frente ao gigante americano. No ano 1941, a Europa estava sob o domínio de uma máquina militar que havia transformado a natureza do conflito moderno. Adolf Hitler observava de seu quartel-general um continente que havia conseguido submeter em menos de 2 anos. A Polônia tinha sido ocupada em questão de semanas. A França havia caído na primavera do ano anterior depois de apenas 6 semanas de combates. E a Wehrmacht havia demonstrado um nível de coordenação e mobilidade que surpreendia todos os observadores. As divisões blindadas haviam atravessado as Ardenas, rodeado as defesas francesas e alcançado a costa do Canal da Mancha. A Dinamarca e a Noruega haviam sido ocupadas. Os Países Baixos e a Bélgica tinham ficado sob controle alemão, e as campanhas na Iugoslávia e na Grécia tinham concluído com vitórias rápidas e decisivas. A partir de junho daquele ano, a Operação Barbarossa tinha aberto a frente oriental com a invasão da União Soviética. Os primeiros meses tinham sido marcados por um avanço contínuo de centenas de quilômetros para o interior do território soviético. Kiev tinha sido tomada, Smolensk estava em mãos alemãs, e as forças do Reich aproximavam-se de Moscou, Leningrado e das regiões petrolíferas do Cáucaso. O território sob controle alemão estendia-se desde o Cabo Norte, na Noruega, até os Pirineus, e desde o Atlântico até as planícies da Ucrânia. Somente a Grã-Bretanha resistia, isolada em suas ilhas e dependente dos suprimentos procedentes da América. A Luftwaffe tinha tentado subjugá-la com bombardeios contínuos, enquanto a guerra submarina no Atlântico ameaçava as rotas marítimas que mantinham sua resistência. Neste cenário de supremacia militar, Hitler dirigia parte de sua atenção para um objetivo que estava presente em seu pensamento desde os anos 20, os Estados Unidos. Sua percepção daquela nação não se limitava a considerá-la um adversário militar em potencial. A América representava algo mais complexo dentro de sua visão do mundo e da luta pela hegemonia futura. A experiência pessoal de Hitler na Grande Guerra havia marcado essa visão. No verão de 1918, durante a Segunda Batalha do Marne, ele teve contato com tropas americanas. Entre elas, lembrava de 2 soldados cuja aparência se ajustava ao que ele considerava o ideal nórdico. Com base nessa impressão, construiu uma interpretação sobre o potencial demográfico dos Estados Unidos, convencido de que aquele país havia recebido durante gerações os europeus mais decididos, capazes de abandonar suas terras de origem e se estabelecer em um continente novo. Nessa lógica, a população americana era o resultado de uma seleção que havia concentrado os descendentes dos europeus mais fortes em um território com abundantes recursos. Essa combinação, reforçada pelo crescimento econômico e pela expansão territorial, transformava os Estados Unidos em um reservatório do que Hitler chamava de sangue ariano. As leis de imigração vigentes naquele país reforçavam, em sua opinião, esta percepção. O Ato de 1924 havia estabelecido cotas rígidas que reduziam a entrada de grupos provenientes do sul e do leste da Europa, limitando a chegada de judeus, italianos e povos eslavos, ao mesmo tempo que proibia praticamente a imigração asiática. Hitler havia elogiado essas medidas em sua obra publicada nos anos 20, vendo-as como um exemplo de como preservar a composição racial de um povo. A esta legislação se somavam as leis estaduais contra o miscigenamento, presentes em lugares como Virgínia e Califórnia, que proibiam os casamentos entre pessoas de diferentes raças e impunham o registro da pertença racial nas licenças matrimoniais.
Também se destacavam as disposições de segregação em vigor no sul dos Estados Unidos, conhecidas como leis Jim Crow, que mantinham separadas as comunidades brancas e negras na vida pública. Estas práticas haviam sido objeto de estudo na Alemanha durante a redação das leis de Nuremberg em 1935. A visão de Hitler sobre a América não se limitava a identificá-la como uma ameaça futura. Considerava que aquele território podia aportar recursos humanos e materiais a um projeto global de reorganização. A população de origem europeia, o extenso espaço geográfico e a existência de precedentes legais de classificação racial situavam os Estados Unidos em uma posição particular dentro de seus planos estratégicos. Em público, Hitler insistia em negar qualquer intenção de agressão contra o continente americano. Em entrevistas concedidas a jornalistas internacionais, havia descrito como fantasiosa a ideia de invadi-lo, equiparando-a a uma expedição até a Lua. No entanto, essa retórica contrastava com as iniciativas que já se desenvolviam na Alemanha. Os engenheiros recebiam instruções para projetar bombardeiros de longo alcance, os estaleiros trabalhavam em projetos de frotas oceânicas, e os planejadores militares analisavam a viabilidade de estabelecer bases no Atlântico. A contradição entre o discurso oficial e os projetos em andamento refletia um cálculo estratégico. Em 1941, a Alemanha não tinha capacidade para enfrentar simultaneamente a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. O esforço bélico na frente oriental consumia a maior parte dos recursos disponíveis, e um choque prematuro com a América teria colocado em risco os objetivos imediatos na Europa. No entanto, a perspectiva de longo prazo mantinha-se intacta. Hitler estava convencido de que, uma vez consolidado o domínio sobre a Europa e derrotada a União Soviética, o confronto com os Estados Unidos seria inevitável. Na sua interpretação, apenas podiam permanecer dois modelos de organização mundial, o do Terceiro Reich e o do sistema americano. A desvantagem territorial frente aos Estados Unidos, cujo espaço superava amplamente o alemão, não parecia insuperável se a Europa ficasse unificada sob um comando centralizado. Com a população combinada do continente e os recursos industriais estendidos desde o Atlântico até os Urais, a Alemanha acreditava poder alcançar a base necessária para sustentar um conflito de alcance global. Nesse sentido, os Estados Unidos apareciam simultaneamente como rival e como objetivo. O seu controle poderia completar o projeto de reordenamento mundial iniciado na Europa. A capacidade industrial, os recursos naturais e a estrutura populacional o convertiam em uma peça-chave dentro dessa concepção. À medida que a campanha no leste avançava, os projetos destinados a preparar um futuro confronto com a América não foram abandonados. Eles se mantinham ativos nas sombras como parte de uma estratégia que só se revelaria se a situação na Europa alcançasse a consolidação que Hitler esperava. O tempo demonstraria se esse plano poderia chegar a se materializar ou se ficaria como um dos tantos projetos impossíveis que nunca passaram dos escritórios militares. Plano Z, a armada do Reich que nunca chegou ao mar. Em janeiro de 1939, Adolf Hitler aprovou o programa naval mais ambicioso que a Alemanha teria concebido até aquele momento. O denominado Plano Zeta previa a construção de uma frota oceânica destinada a desafiar a Royal Navy e assegurar a projeção alemã no Atlântico. O propósito consistia em converter a Kriegsmarine em uma força equilibrada capaz de sustentar operações longe das costas europeias. O grande almirante Erich Raeder, comandante em chefe da Marinha Alemã, tinha desenhado o projeto com um horizonte temporal de uma década. Os estaleiros deviam produzir couraçados, porta-aviões, cruzadores de batalha, cruzadores pesados e leves, contratorpedeiros e uma grande força submarina que em conjunto permitiria rivalizar com as armadas britânica e americana para o final da década de 1940. O fundamento estratégico residia no fato de que a Alemanha não podia aspirar à condição de potência global confiando unicamente na guerra terrestre. O controle das rotas oceânicas determinava o acesso a matérias-primas, o comércio internacional e a capacidade de estender operações para outros continentes. Sem supremacia naval, qualquer expansão ficava limitada ao âmbito europeu. O início da guerra, em setembro de 1939, alterou por completo essas previsões.
As campanhas imediatas em terra absorveram os recursos industriais e materiais necessários para sustentar a produção naval em grande escala. A construção de navios de superfície requeria anos de trabalho e enormes quantidades de aço, ao mesmo tempo que ocupava estaleiros indispensáveis para a fabricação de material bélico urgente. No início das hostilidades, a Kriegsmarine dispunha de um número reduzido de unidades modernas. Os couraçados Scharnhorst e Gneisenau, juntamente com o cruzador de batalha Admiral Graf Spee, representavam a parte mais avançada de sua frota de superfície. Frente a eles, a Royal Navy mantinha uma superioridade avassaladora em número e tonelagem. Os navios alemães atuavam como corsários isolados, sem capacidade para sustentar confrontos prolongados contra esquadras completas. A Batalha do Rio da Prata, em dezembro de 1939, evidenciou essas limitações. O admiral Graf Spee havia afundado vários mercantes no Atlântico Sul, mas acabou encurralado em águas do Uruguai por cruzadores britânicos. Seu capitão decidiu destruir a nave para evitar sua captura. Essa experiência reforçou a percepção de que os grandes navios de superfície eram demasiado vulneráveis no contexto de uma guerra oceânica contra uma potência naval consolidada. Em contraste, os submarinos ofereciam vantagens notáveis. Mais baratos de produzir, com tripulações reduzidas e maior capacidade para operar em segredo. Os U-Boats demonstraram eficácia ao atacar o comércio marítimo britânico. O almirante Karl Dönitz impulsionou a tática das manadas de lobos, nas quais vários submarinos coordenavam ataques sucessivos contra comboios aliados. O resultado foi que, no final daquele primeiro ano de guerra, a ênfase na construção naval se deslocou para a produção acelerada de unidades submarinas, relegando o plano Zeta a um segundo plano. A estratégia alemã foi redefinida em torno de dois objetivos: isolar economicamente a Grã-Bretanha através da guerra submarina e preparar eventuais operações no hemisfério ocidental. Os U-Boats estenderam progressivamente suas patrulhas para o Atlântico Central e começaram a se aproximar das rotas próximas à América. Em paralelo, surgiu a proposta conhecida como Plano Ícaro, que contemplava a ocupação da Islândia como base avançada no Atlântico Norte. Sua posição geográfica oferecia um trampolim para operações aéreas e navais de longo alcance, com distâncias que tornavam viável projetar ataques para a costa leste dos Estados Unidos. Após a ocupação alemã da Dinamarca em abril de 1940, a Islândia, ainda ligada à coroa dinamarquesa, surgia como um alvo alcançável. O Alto Comando Naval apresentou estudos detalhados sobre as vantagens estratégicas de controlar a ilha. Aeródromos da Luftwaffe poderiam operar a partir de seu território e os portos serviriam de base para submarinos e unidades de superfície. No entanto, a execução da ideia ficou subordinada à situação militar na Europa Ocidental. Durante a primavera de 1940, todos os recursos foram destinados à campanha da França. Após a capitulação francesa, a atenção passou aos preparativos da Operação Leão Marinho contra a Grã-Bretanha. O Reino Unido reagiu rapidamente ao risco de uma presença alemã na Islândia. Em julho de 1940, forças britânicas ocuparam a ilha de maneira preventiva, com o objetivo de bloquear qualquer tentativa da Wehrmacht de se instalar lá. Os Estados Unidos apoiaram a decisão e, em abril de 1941, enviaram tropas para substituir os britânicos, meses antes de sua entrada formal na guerra. A presença militar norte-americana consolidou o controle aliado do Atlântico Norte e fechou definitivamente a possibilidade de que a Alemanha utilizasse a Islândia como base para operações transatlânticas. Para Hitler, a ocupação anglo-americana da ilha constituiu uma prova de que os Estados Unidos estavam dispostos a agir em defesa de sua segurança hemisférica, mesmo antes de um conflito aberto. A impossibilidade de executar o Plano Ícaro limitava severamente as opções alemãs de projetar força em direção à América. Enquanto isso, a guerra submarina alcançava uma fase de intensidade crescente. Entre 1940 e 1941, os U-Boot afundaram centenas de mercantes aliados, ameaçando a sobrevivência mesma da Grã-Bretanha. Esta etapa, conhecida como a Época Feliz, permitiu à Kriegsmarine operar com relativa liberdade antes que as defesas antissubmarinas fossem reforçadas.
As patrulhas começaram a se estender para águas próximas à costa americana, onde alguns submarinos atacaram navios que navegavam sem escolta. Após a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 1941, esta ofensiva transformou-se na Operação Paukenschlag. Os U-Boots iniciaram ataques sistemáticos contra a navegação comercial no litoral atlântico da América do Norte e no Golfo do México. A vulnerabilidade inicial do sistema defensivo estadunidense ficou evidente com os afundamentos perto de suas próprias costas. Em contraste com esses sucessos submarinos, a experiência dos grandes navios de superfície foi negativa. O afundamento do couraçado Bismarck em maio de 1941, após uma extensa perseguição no Atlântico Norte, convenceu o próprio Hitler de que as unidades de grande porte eram demasiado expostas para operar à distância. A perda de um dos navios mais modernos da Kriegsmarine significou o fim prático das ambições de construir uma frota de superfície comparável às potências navais tradicionais. A concentração na guerra submarina respondeu a um cálculo pragmático. Cada couraçado requeria anos de trabalho e enormes recursos, enquanto um submarino podia ser construído em menos tempo e com menor custo, gerando um impacto considerável sobre o tráfego inimigo. Ainda assim, a ideia original do Plano Z não desapareceu por completo. Hitler mantinha a convicção de que, em uma fase posterior do conflito, seria necessário desenvolver uma frota oceânica capaz de enfrentar os Estados Unidos. Os estaleiros alemães continuaram investigando projetos avançados de submarinos de grande autonomia. Foram projetadas unidades capazes de operar durante longos períodos em águas distantes sem necessidade de reabastecimento. Esses desenvolvimentos mantinham viva a expectativa de estender a guerra naval para o hemisfério ocidental em um futuro que dependia da evolução do conflito na Europa. O America Bomber, Asas Negras sobre Manhattan. Em novembro de 1937, Adolf Hitler visitou a fábrica de Willy Messerschmitt em Augsburgo. Durante a visita, o engenheiro o conduziu até um hangar reservado onde se encontrava a maquete de um bombardeiro de dimensões inéditas. O aparelho, construído em madeira para fins de apresentação, estava concebido como um protótipo capaz de cruzar o Atlântico e alcançar território estadunidense. Messerschmitt explicou que aquele design podia chegar até Nova York, lançar sua carga de bombas e regressar à Europa. Para Hitler, que observava o modelo com interesse, a distância oceânica deixava de ser um obstáculo impossível. O líder alemão carecia de conhecimentos técnicos profundos sobre a aeronáutica, mas a visão concreta de um avião destinado a transportar a guerra até o coração da América lhe gerou uma convicção imediata. Aquele encontro transformou uma ideia abstrata em um objetivo que parecia alcançável. A maquete plantou a semente do que, anos depois, se consolidaria como o programa America Bomber. Em 1942, o Ministério do Ar formalizou o projeto através de uma convocatória aos principais fabricantes do Reich. As especificações técnicas exigiam um avião com autonomia suficiente para percorrer 11.000 quilômetros, capaz de transportar entre 3 e 5 toneladas de bombas e retornar à sua base europeia após a missão. O propósito estratégico era atacar alvos simbólicos nos Estados Unidos e demonstrar que nenhuma cidade estava fora do alcance alemão. Messerschmitt apresentou o Mi-264, derivado do design que havia impressionado Hitler. Junkers desenvolveu o Ju-390, uma versão de maior tamanho do Ju-290, inicialmente concebido para reconhecimento marítimo de longo alcance. Focke-Wulf apresentou o FW-300, desenhado por Kurt Tank como sucessor do FV-200 Condor. Daimler-Benz elaborou propostas experimentais com motores de alta potência e fuselagens inovadoras. O Mi-264 foi o primeiro a avançar para a fase de protótipo. O design incluía uma fuselagem alongada com tanques de combustível de grande capacidade e asas extensas para assegurar a sustentação em voos prolongados. 4 motores BMW forneceriam a potência necessária para uma viagem transatlântica. Em dezembro de 1942, o primeiro protótipo voou sob o comando de Karl Baur. Embora o aparelho cumprisse com as expectativas iniciais, os ensaios logo revelaram problemas graves.
Superaquecimento dos motores em voos longos, deformações estruturais nas asas devido ao peso do combustível e vibrações que comprometiam a segurança. A viabilidade de completar missões transoceânicas resultava limitada. O Ju-390 alcançou resultados mais animadores. 2 protótipos foram construídos e um deles realizou um voo em janeiro de 1944 que superou os 6.000 quilômetros. Circulam informes não confirmados de que chegou a aproximar-se da costa estadunidense antes de regressar à Europa, embora a documentação disponível não permita corroborar de maneira definitiva. Em qualquer caso, os problemas de autonomia persistiam. O desafio central de todos os projetos era o mesmo: a distância. Cumprir com um percurso de 11.000 quilômetros requeria transportar enormes quantidades de combustível, o que reduzia a carga útil para armamento. O consumo constante dos motores durante mais de 12 horas diminuía a possibilidade de conservar potência suficiente para o retorno. Os engenheiros exploraram soluções alternativas. Uma delas consistia em reabastecer os bombardeiros em pleno voo, técnica ainda experimental em 1943. As tentativas iniciais demonstraram as dificuldades extremas de coordenar 2 aeronaves a grande velocidade. Outra opção era utilizar submarinos como estações de reabastecimento no Atlântico. Os U-boats transportariam combustível na superfície para transferi-lo aos aviões, mas o risco de detecção e as condições marítimas tornavam a manobra inviável. Também foram estudadas configurações conhecidas como Mistel ou Piggyback. O conceito propunha que um avião de grande porte transportasse sobre sua fuselagem outro carregado de explosivos. Uma vez perto do alvo, a aeronave menor se separaria para atacar diretamente. Em algumas variantes, previa-se que o piloto saltasse de paraquedas antes do impacto. Em outras, levantava-se a possibilidade de missões suicidas, semelhantes às que o Japão implementaria posteriormente no Pacífico. O valor propagandístico desses projetos era central. Hermann Göring insistia que bombardear Manhattan teria um efeito psicológico devastador. A imagem de explosivos caindo sobre os arranha-céus de Nova York era concebida como uma demonstração da capacidade global do Reich. Documentos internos do Ministério mencionavam até mesmo bairros de alta concentração judaica como alvos, o que vinculava diretamente o projeto com a política racial do regime. Em março de 1943, o coronel Victor von Lossberg apresentou uma proposta concreta. Ele sugeriu utilizar um hidroavião Blohm & Voss 222, apoiado por submarinos no Atlântico que forneceriam combustível e armamento. O plano previa uma viagem até Nova York, a execução de um bombardeio e o retorno através de um segundo reabastecimento em mar aberto. Embora tenha recebido atenção inicial, a missão foi adiada devido às condições meteorológicas e logo ficou ultrapassada pelas melhorias defensivas americanas e o retrocesso da guerra submarina. Para quando foram retomadas as discussões em 1944, a situação havia mudado. Os bombardeiros aliados dominavam o céu europeu, a escassez de combustível restringia até mesmo as operações defensivas e os submarinos já não podiam operar perto da América. Os projetos transatlânticos ficaram praticamente anulados por falta de meios. Apesar disso, Hitler ordenou manter os designs mais promissores como prioridade técnica. Os engenheiros continuaram explorando configurações com motores a jato, cuja maior velocidade e eficiência de consumo ofereciam uma possível solução. Embora nunca tenham passado da etapa experimental, esses modelos representavam a persistência de uma ambição: demonstrar que a distância oceânica não era um limite intransponível para a guerra moderna. A Guerra Secreta, sabotagem nazista em terra americana. Antes da entrada formal dos Estados Unidos na guerra, o regime nazista já havia começado a estabelecer redes de apoio e inteligência em território norte-americano. Em 1936, foi fundado o German American Bund, que funcionava como uma extensão ideológica do Partido Nacional Socialista em solo estadunidense. Com sede principal em Nova York e delegações em cidades como Chicago e Milwaukee, organizava desfiles com uniformes paramilitares, acampamentos juvenis e concentrações públicas. O ato mais notável do Bund ocorreu em fevereiro de 1939 no Madison Square Garden.
onde cerca de 20.000 participantes assistiram a discursos em um palco adornado com retratos de George Washington ao lado de bandeiras com suásticas. Embora a organização se apresentasse como um movimento patriótico de preservação cultural, o FBI já havia começado a vigiá-la por suspeitas de colaboração com agentes do Reich. A Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão, utilizava essas redes para recrutar colaboradores entre cidadãos norte-americanos de origem germânica. Alguns eram imigrantes naturalizados, outros pertenciam a famílias de segunda ou terceira geração. As tarefas incluíam coletar informações sobre indústrias estratégicas, portos, movimentos militares e avanços tecnológicos. A atividade foi detectada em várias ocasiões. Um dos casos mais conhecidos foi o do coronel Fritz Duquesne, cuja rede de espionagem foi desarticulada após obter documentos classificados. Filmagens encobertas mostraram trocas de material sensível e foram utilizadas para alertar a opinião pública. Em 1942, a Alemanha decidiu passar da espionagem para a ação direta através da Operação Pastorius. O plano consistia em infiltrar comandos em território norte-americano para destruir instalações industriais e de infraestrutura. A operação recebeu seu nome em homenagem a Francis Daniel Pastorius, colono alemão do século XVII na Pensilvânia. O simbolismo buscava reforçar a conexão histórica entre ambos os países. O primeiro grupo partiu do porto de Lorient a bordo do submarino U-202. 4 agentes especialmente treinados desembarcaram na madrugada do 13 de junho em uma praia de Long Island, vestidos com uniformes alemães para invocar a condição de prisioneiros de guerra em caso de captura imediata. Após chegar à terra, enterraram explosivos e equipamentos na areia antes de trocarem para roupas civis. Durante a operação, foram descobertos por um guarda-costas, John Cullen. O líder do grupo, George John Dash, tentou suborná-lo para evitar um relatório, mas o marinheiro notificou imediatamente o incidente aos seus superiores. Ao mesmo tempo, um segundo grupo desembarcava em Ponte Vedra Beach, Flórida, transportado pelo submarino U-584. No total, 8 agentes deveriam coordenar ataques contra fábricas de alumínio, plantas químicas, represas hidrelétricas, redes ferroviárias e também alvos civis como a estação Grand Central de Manhattan ou a loja Macy's. A intenção era atingir infraestruturas críticas e símbolos da vida urbana americana para gerar um forte impacto psicológico. O plano fracassou por uma decisão inesperada. Dash viajou a Washington e se apresentou voluntariamente nos escritórios do FBI. Lá, revelou a existência completa da operação, detalhando nomes, locais de explosivos e planos de ataque. Sua motivação era obter clemência pessoal e possíveis benefícios econômicos. A informação permitiu ao FBI prender em poucos dias o restante dos sabotadores em Nova York e Chicago. Todo o material escondido em Long Island, Flórida, foi recuperado, incluindo explosivos, detonadores e dispositivos incendiários fabricados na Alemanha. O presidente Franklin D. Roosevelt ordenou que os detidos fossem julgados por um tribunal militar em Washington. O processo foi realizado em segredo, sob estritas medidas de segurança. Em agosto de 1942, 6 dos acusados foram condenados à morte e executados na prisão do Distrito de Colômbia. Dash foi sentenciado a 30 anos e Ernest Burger à prisão perpétua, ambos por terem colaborado com as autoridades. Em 1948, os dois foram libertados e deportados para a Alemanha. O caso Pastorius foi utilizado como demonstração pública da capacidade americana para enfrentar a espionagem inimiga. J. Edgar Hoover destacou o sucesso do FBI na detenção dos sabotadores, embora tenha minimizado o fato de que a operação foi neutralizada principalmente graças à delação de Dash. A propaganda oficial converteu o episódio em um exemplo de vigilância e determinação nacional. A percepção de ameaça se estendeu além dos Estados Unidos. Washington pressionou governos latino-americanos para vigiar as comunidades germânicas e elaborar listas de residentes suspeitos de manter vínculos com o Reich. Milhares de pessoas foram deportadas para os Estados Unidos e confinadas em campos de internamento, juntamente com cidadãos norte-americanos de ascendência alemã catalogados como estrangeiros inimigos. Estima-se que foram cerca de 11.000, muitos deles sem provas de atividades ilegais.
Após Pearl Harbor, o German American Bund foi dissolvido e seus dirigentes presos. Os arquivos da organização foram apreendidos e analisados, revelando conexões financeiras e comunicações diretas com Berlim. Em paralelo, o FBI expandiu suas operações de contra-inteligência, desenvolvendo novas técnicas de interceptação de mensagens e protocolos de vigilância sobre comunicações internacionais. O governo também impulsionou campanhas de conscientização. Filmes, documentários e cartazes alertavam sobre a possibilidade de espiões em qualquer lugar, fomentando a ideia de vigilância cidadã permanente. A população foi incentivada a relatar atividades suspeitas, gerando um clima de alerta que se estendeu durante toda a guerra. As tentativas posteriores da Abwehr de introduzir agentes em território norte-americano encontraram um cenário muito mais hostil. Os patrulhamentos costeiros foram incrementados, radares foram implantados em pontos estratégicos e os portos foram submetidos a controles mais rigorosos. Diante dessas dificuldades, a Alemanha concentrou seus esforços na guerra submarina contra o tráfego marítimo no Atlântico, deixando de lado a possibilidade de repetir operações de infiltração em grande escala. A aposta dos foguetes, o míssil que quis atravessar o oceano. Em julho de 1943, quando a Luftwaffe havia perdido a iniciativa estratégica e a Kriegsmarine via sua capacidade restrita no Atlântico, Adolf Hitler recebeu em seu quartel-general de Wolfschanze 2 engenheiros que lhe apresentaram uma proposta tecnológica inédita. Werner von Braun e Walter Dornberger trouxeram uma filmagem que mostrava o lançamento de um foguete capaz de alcançar altitudes e velocidades nunca atingidas por outro artefato humano. O projétil que aparecia nas imagens seria conhecido como o V-2, o primeiro míssil balístico operativo da história. Sua capacidade de voar a velocidade supersônica e seguir uma trajetória balística o tornava imune às defesas antiaéreas existentes. O conceito representava um salto técnico que alterava as regras da guerra à distância. Impressionado pela demonstração, Hitler ouviu a proposta de um desenvolvimento mais ambicioso, um foguete intercontinental capaz de alcançar objetivos nos Estados Unidos. O projeto, designado A9/A10, consistia em um sistema de 2 etapas com alcance superior a 5.000 quilômetros, suficiente para transportar uma ogiva explosiva da Europa até a costa leste da América. O centro de Peenemünde, na costa báltica, tornou-se o eixo dos experimentos. Lá funcionavam oficinas, laboratórios e rampas de lançamento sob medidas de segurança estritas. A inteligência britânica, no entanto, conseguiu detectar o local por meio de reconhecimento aéreo e da colaboração da resistência polonesa. Na noite de 17 para 18 de agosto de 1943, a Royal Air Force executou a Operação Hydra. Quase 600 bombardeiros lançaram mais de 1.700 toneladas de explosivos sobre o complexo, destruindo instalações, eliminando pessoal especializado e atrasando os trabalhos por meses. A magnitude do ataque obrigou a transferir a produção para instalações subterrâneas. Heinrich Himmler assumiu o controle do programa e lançou o projeto Zement, destinado a escavar galerias nos Alpes austríacos para fabricar foguetes debaixo da terra. O local escolhido foi Ebensee, na região do Salzkammergut. Milhares de prisioneiros de campos de concentração foram enviados para executar a obra em condições extremas. Temperaturas próximas ao ponto de congelamento, elevada umidade, ventilação insuficiente e racionamento mínimo. A taxa de mortalidade era elevada desde o início, com cadáveres acumulados em valas comuns e substituídos por novos contingentes trazidos em trens. A disciplina estava a cargo de Hans Kammler, oficial das SS, que impôs um regime de violência sistemática. As punições coletivas eram aplicadas por supostos atos de sabotagem ou pausas não autorizadas. Os prisioneiros eram espancados, executados ou atacados por cães treinados na frente dos outros detidos como método de intimidação. Durante os meses de maior atividade, morreram mais de 8.000 trabalhadores, vítimas de exaustão, doenças, fome, acidentes e execuções. Apesar dessas condições, as obras conseguiram avançar. Em Ebensee, foram escavados cerca de 7 quilômetros de túneis, com câmaras de grande altura destinadas à montagem de componentes do projetado foguete A-10. Também foram instaladas oficinas mecânicas, depósitos de combustível e espaços para maquinário de precisão. No entanto,
O desenvolvimento técnico começou a ser comprometido pela falta de recursos energéticos. Desde maio de 1944, a ofensiva aérea aliada concentrou-se em refinarias e plantas de combustível sintético. A produção alemã de combustíveis líquidos caiu em mais de 90%, afetando tanques, aviões e submarinos. Albert Speer informou a Hitler que sustentar um programa de foguetes que requeria grandes volumes de álcool e oxigênio líquido resultava impossível. O alto comando decidiu reconverter Ebensee para fabricar combustível sintético em vez de mísseis intercontinentais. O projeto A9/A10 ficou oficialmente suspenso, embora alguns engenheiros mantivessem estudos teóricos. Os planos conservados mostram um foguete de mais de 40 metros, com uma primeira etapa que atuaria como propulsor descartável e uma segunda com asas delta para planar em direção ao alvo. No entanto, a precisão de impacto era mínima, já que os sistemas de guia dependiam de tecnologias ainda inexistentes como giroscópios avançados e navegação inercial confiável. A experiência com o V-2, em contrapartida, alcançou a fase operativa. Entre setembro de 1944 e março de 1945, foram lançados cerca de 3.000 projéteis contra a Inglaterra, Bélgica e França. Embora tenham causado destruição considerável e um forte efeito psicológico, seu impacto militar foi limitado pela baixa precisão e pelo elevado custo de produção. Após a guerra, os especialistas do programa tiveram destinos diversos. Von Braun foi transferido para os Estados Unidos no âmbito da Operação Paperclip, junto com mais de uma centena de colaboradores. Primeiro integrados ao exército em Huntsville, Alabama, mais tarde se incorporaram à NASA, onde Von Braun foi arquiteto principal do Saturno V, o foguete que levou astronautas à Lua. Dornberger também emigrou para os Estados Unidos para trabalhar na indústria aeroespacial. Outros técnicos foram capturados pelos soviéticos e transferidos para seu território para impulsionar o programa de mísseis intercontinentais da União Soviética. O conhecimento acumulado em Peenemünde e Ebensee foi dividido entre as potências vencedoras, tornando-se a base da futura corrida espacial. Fantasias suicidas, os kamikazes do Reich. Nos últimos meses de 1944, a Luftwaffe passava por uma crise que havia reduzido drasticamente sua capacidade operacional. A indústria alemã, submetida a bombardeios constantes, já não conseguia sustentar a produção em massa de aviões de combate. A escassez de combustível limitava até mesmo as missões defensivas, obrigando a manter no solo grande parte das aeronaves. Neste cenário de esgotamento material, surgiram projetos que refletiam tanto a precariedade de recursos quanto a radicalização das táticas concebidas para prolongar a resistência. Kurt Tank, responsável pelo Focke-Wulf 191 dos engenheiros mais reconhecidos do Reich, começou a colaborar com a Daimler-Benz em propostas de bombardeiros que não requeriam retorno à base. A ideia consistia em aeronaves leves, impulsionadas por motores de reação, capazes de transportar cargas explosivas até objetivos distantes como Nova York. Os pilotos tentariam ejetar-se de paraquedas pouco antes do impacto, eliminando a necessidade de reservar combustível para o regresso e aumentando assim a capacidade ofensiva. A abordagem invertia a lógica tradicional da aviação militar, onde a preservação do piloto constituía um fator essencial. Em janeiro de 1945, Fritz Nallinger, chefe de desenvolvimento da Daimler-Benz, apresentou esquemas detalhados perante oficiais de Hermann Göring. Os designs retomavam o princípio do piggyback, já explorado no projeto Mistel, onde um avião de combate era acoplado a um bombardeiro carregado de explosivos. Nesta nova variante, um aparelho de grande porte serviria como plataforma para transportar outro menor, que seria liberado nas proximidades do objetivo para continuar como projétil tripulado. O controle humano até o momento final garantia maior precisão no impacto. A viabilidade destas propostas apoiava-se na formação de uma unidade especial denominada Selbstopfer, traduzida como sacrifício voluntário. Esta agrupação procurava recrutar pilotos dispostos a executar ataques sem expectativas reais de sobrevivência.
Documentos alemães registram que se receberam centenas de solicitações, principalmente de jovens aviadores submetidos a intensa propaganda ou marcados por perdas familiares devido aos bombardeios aliados. A propaganda interna apresentava essas missões como a máxima expressão de entrega ao Führer e à pátria. Mensagens eram difundidas exaltando a disposição ao sacrifício e buscando legitimar o ataque suicida como tática aceitável, inspirando-se nos exemplos japoneses no Pacífico. Na primavera de 1945, com o Exército Vermelho aproximando-se de Berlim e as forças ocidentais cruzando o Reno, alguns voluntários foram enviados contra objetivos imediatos. Entre suas missões figurava a destruição de pontes sobre o rio Oder para frear o avanço soviético. Os resultados foram limitados. As pontes danificadas eram reparadas rapidamente pelos engenheiros inimigos, enquanto que as perdas humanas entre os pilotos eram totais. A tática, embora implementada em várias ocasiões, não teve impacto estratégico e evidenciou o desespero de um comando sem alternativas viáveis. Enquanto esses experimentos eram realizados na frente, na chancelaria do Reich persistiam as obsessões de Hitler com ataques em grande escala contra os Estados Unidos. Segundo o testemunho posterior de Albert Speer, Hitler exigia ver repetidamente filmes com cenas de cidades incendiadas. Londres sob bombardeio, Varsóvia em chamas, comboios explodindo no Atlântico. Durante essas sessões, ele descrevia em detalhes como imaginava um ataque contra Nova York, relatando a queda dos arranha-céus envoltos em fogo e o reflexo das chamas sobre o oceano. Essas visões estavam diretamente ligadas aos projetos inacabados do America Bomber e do foguete intercontinental A-9A-10. Embora ambos os programas tivessem sido cancelados por falta de recursos, Hitler continuava referindo-se a eles como armas que no futuro mudariam o rumo da guerra. Até mesmo nos últimos dias, no bunker de Berlim, ele falava de meios revolucionários que alterariam o equilíbrio militar. As sessões de projeção se tornaram uma rotina obsessiva. Speer relatou como Hitler encontrava uma satisfação visível na contemplação da destruição urbana, contraste absoluto com a realidade de um Reich em ruínas sob bombardeios constantes. A contradição entre suas fantasias de arrasar Nova York e a incapacidade de defender Berlim refletia a distância crescente entre aspirações e possibilidades materiais. Os projetos da Daimler-Benz e Focke-Wulf para bombardeiros suicidas de longo alcance nunca superaram a fase de design. Os bombardeios aliados haviam destruído a infraestrutura necessária para fabricar motores a jato potentes e os materiais leves requeridos já não estavam disponíveis. O combustível era destinado exclusivamente a operações defensivas imediatas. Apesar de sua inviabilidade prática, os documentos conservados mostram que os engenheiros desenvolveram soluções inovadoras. Propuseram fuselagens aerodinâmicas para maximizar eficiência, sistemas de navegação simplificados para voos transoceânicos e mecanismos de separação para configurações piggyback. Essas ideias não se concretizaram no Reich, mas influenciariam projetos posteriores nas potências vencedoras. As missões suicidas efetivamente realizadas na frente do Oder demonstraram a disposição de alguns pilotos a se sacrificarem, mas também a ineficácia da tática. As perdas humanas contrastavam com resultados táticos marginais. Nos últimos meses do conflito, os delírios de projetar destruição sobre Nova York coexistiam com a incapacidade de manter operações básicas na Europa, refletindo a desconexão final do regime entre fantasia e realidade. Poderia ter acontecido? A invasão impossível e seu legado oculto. A análise dos planos alemães para atacar os Estados Unidos revela uma distância considerável entre as ambições estratégicas do regime e as possibilidades materiais de implementá-las. Os projetos desenvolvidos entre 1937 e 1945 abrangeram desde bombardeiros transatlânticos até foguetes intercontinentais, mas nenhum atingiu um nível de viabilidade que permitisse operações efetivas contra território americano. As limitações logísticas constituíram o obstáculo fundamental. A Alemanha carecia da capacidade naval necessária para garantir linhas de comunicação seguras através do Atlântico. O Plano Z
concebido para criar uma frota oceânica comparável à britânica, havia sido abandonado quando começaram as hostilidades em favor de uma estratégia submarina que podia hostilizar comboios, mas não sustentar invasões ou projeção de força prolongada. Os submarinos alemães demonstraram sua eficácia inicial contra a marinha mercante aliada, mas também expuseram as vulnerabilidades das linhas de abastecimento alemãs. À medida que os aliados aperfeiçoaram técnicas de detecção, sistemas de escolta e cargas de profundidade, os U-Boots perderam progressivamente sua vantagem operacional. A Operação Paukenschlag mostrou que era possível levar a guerra até as costas americanas, mas não manter uma presença ofensiva sustentada. No âmbito aéreo, os protótipos do America Bomber enfrentaram problemas técnicos insuperáveis com a tecnologia disponível. O Mi-264, o Ju-390 e outros designs nunca resolveram satisfatoriamente a equação básica de alcance versus carga útil. Os voos de mais de 11 mil quilômetros requeriam quantidades de combustível que reduziam drasticamente o armamento transportável, enquanto as soluções propostas como reabastecimento aéreo ou apoio submarino apresentavam riscos operacionais excessivos. Os experimentos com configurações piggyback e aviões suicidas refletiam o desespero de buscar alternativas quando as soluções convencionais haviam fracassado. Embora alguns voluntários alemães executassem missões de sacrifício contra alvos táticos na frente oriental, a extensão dessas táticas para alvos transoceânicos requeria capacidades industriais e logísticas que a Alemanha já não possuía nos últimos anos de guerra. O programa de foguetes intercontinentais representou a abordagem tecnicamente mais avançada, mas também a mais distante da realidade operacional. O V-2 demonstrou que a Alemanha podia desenvolver mísseis balísticos funcionais, mas o design A9 a A10 exigia uma infraestrutura industrial e energética que superava amplamente os recursos disponíveis. A construção de túneis como os de Ebensee avançou a um custo humano elevado, mas não conseguiu materializar a produção em série necessária. A vantagem decisiva dos Estados Unidos residia na combinação de capacidade industrial, controle naval e desenvolvimento tecnológico. A produção manufatureira americana superava maciçamente a alemã. Em 1944, os Estados Unidos fabricaram mais de 96 mil aviões, enquanto a Alemanha mal alcançou 40 mil, muitos dos quais foram rapidamente destruídos em combate. A supremacia naval aliada no Atlântico fechou qualquer possibilidade de que unidades alemãs se aproximassem das costas americanas com intenções ofensivas duradouras. O desenvolvimento do Projeto Manhattan introduziu um fator que a Alemanha nunca conseguiu igualar. Quando os Estados Unidos testaram com sucesso a bomba atômica em julho de 1945, a distância entre os planos alemães e a capacidade real aliada tornou-se definitiva. Mesmo se a Alemanha tivesse conseguido desenvolver bombardeiros intercontinentais operacionais, faltavam-lhe armas de destruição em massa que garantissem efeitos estratégicos decisivos. Os destinos dos principais engenheiros envolvidos nestes projetos ilustram como o conhecimento técnico desenvolvido durante a guerra se dispersou entre as potências vencedoras. Wernher von Braun foi transferido para os Estados Unidos junto com mais de 100 colaboradores por meio da Operação Paperclip. Inicialmente integrado ao programa de mísseis do Exército em Huntsville, Alabama, posteriormente dirigiu o desenvolvimento do foguete Saturno V, que transportou astronautas americanos à Lua em 1969. Walter Dornberger também emigrou para os Estados Unidos, onde trabalhou no desenvolvimento de mísseis intercontinentais para a indústria aeroespacial. Sua experiência com foguetes de longo alcance contribuiu diretamente para os programas militares estadunidenses durante a Guerra Fria. Outros especialistas alemães foram capturados por forças soviéticas e transferidos para a União Soviética, onde participaram no desenvolvimento do programa espacial e de mísseis desse país. Na Alemanha Ocidental, figuras como Willy Messerschmitt continuaram trabalhando na indústria aeronáutica após períodos de proibição inicial. Embora sua empresa não pudesse fabricar aviões durante os primeiros anos do pós-guerra, retomou a produção nos anos 50 e desenvolveu novos modelos que incorporavam lições aprendidas durante os projetos bélicos. Kurt Tank emigrou para a Argentina,
onde colaborou com o governo de Juan Domingo Perón no desenvolvimento de aviões a jato como o Puch-2. Fritz Nallinger permaneceu na indústria automotiva alemã e chegou a fazer parte do conselho de administração da Daimler-Benz na República Federal. Seu trabalho em motores de alta potência durante a guerra influenciou desenvolvimentos posteriores tanto na aviação quanto no automobilismo. Foi distinguido com a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha em 1954. O legado mais significativo destes projetos alemães foi sua transformação na tecnologia que definiu a confrontação entre superpotências durante a Guerra Fria. A competição pelo controle do espaço entre Estados Unidos e a União Soviética foi alimentada em grande medida pelo conhecimento acumulado por engenheiros alemães durante o Terceiro Reich. Os conceitos desenvolvidos para o America Raquete forneceram fundamentos técnicos para os mísseis intercontinentais que posteriormente portariam ogivas nucleares. Os planos do A9-A10 guardavam semelhanças conceituais evidentes com os foguetes intercontinentais desenvolvidos nas décadas seguintes. A ideia de um projétil capaz de cruzar oceanos e alcançar outro continente passou de ser uma aspiração alemã a tornar-se uma realidade operacional durante os anos 50 e 60. O Saturno V, com seus 110 metros de altura, pode ser considerado descendente direto daqueles designs concebidos originalmente para bombardear Nova York. No entanto, a diferença fundamental residia no contexto e propósito desses desenvolvimentos. Enquanto os planos alemães haviam nascido em um quadro de guerra total e extermínio racial, o pós-guerra os reciclou como símbolos de progresso tecnológico e exploração pacífica do espaço. A mesma tecnologia que Hitler tinha imaginado para destruir cidades americanas se transformou no veículo que levou seres humanos à Lua. A transição da guerra para a exploração espacial ilustra como as inovações técnicas podem transcender suas origens para servir a propósitos completamente diferentes. Os engenheiros que haviam trabalhado em projetos destrutivos durante a guerra aplicaram seus conhecimentos a objetivos científicos e de prestígio nacional durante a paz. Esta transformação não eliminou as questões éticas sobre o uso de conhecimento desenvolvido mediante trabalho forçado e sofrimento massivo. A pergunta sobre se a Alemanha poderia ter atacado com sucesso os Estados Unidos encontra resposta na análise das capacidades versus aspirações. Os projetos existiam no papel e alguns avançaram até protótipos funcionais, mas a lacuna entre o design teórico e a implementação operacional revelou-se intransponível dadas as limitações de recursos, tempo e desenvolvimento tecnológico disponíveis durante a guerra.